Agora, um dos casos mostrados aqui no nosso Cidade Alerta chega ao fim, é o sumiço misterioso do Wellington, não é? É o que eu sempre digo, eu espero que você nunca precise do Cidade Alerta, nunca precise, de hipótese nenhuma. Mas se precisar, nós estaremos aqui para ajudar vocês. E aqui é um programa que não vê classe social, que não vê raça, que não vê religião. Aqui é um programa que fala de coração para coração. E eu nem preciso falar muito desse programa porque você que me assiste todos os dias conhece melhor do que ninguém. Sabe o que passa no nosso coração, sabe da nossa vontade, da nossa garra de conseguir resolver os casos aqui apresentados. E infelizmente o corpo do Wellington foi encontrado. Acompanhe comigo. A localização do corpo de Wellington, de 29 anos, põe fim ao mistério do desaparecimento do porteiro, mas não acaba com a busca da família por uma resposta. Eu não sei se eu vou viver sem meu filho. O corpo de Wellington foi encontrado no dia 1º de junho, no Rio Tamanduateí. A identificação só aconteceu agora, depois de exames. A tatuagem que o Wellington tinha com o nome da mãe estampado no corpo não deixou dúvidas. A tatuagem tem uma foto e o rosto dele, né? Que dá pra ver o rosto dele. Sem respostas para muitas perguntas, a dor da família se torna ainda maior. Oh, meu Deus! Dona Maria, a mãe, era muito apegada ao filho e está sendo amparada por parentes. O Marcelo Primo veio representar a dor da família. O que vocês esperam agora? Pelo menos a resposta a mãe teve. O corpo dele, mas vocês querem saber. O que aconteceu? Saber, certeza. Como que ele caiu no rio? Então, a moto dele, eu vi a moto dele lá, estava intacta, só tinha um pouco quebrado nela, não estava muito danificada. Para chegar ao ponto dele cair lá dentro daquele córrego, não. Porque eu fui lá agora há pouco, entrei dentro do buraco lá. É um buraco muito fundo. O buraco é fundo lá, que eu fiquei sabendo que ele estava lá próximo onde estava a moto mesmo. Falei, meu, se eu tivesse olhado no buraco, ele estava dentro do buraco. Mas o caso de Wellington gera dúvidas até mesmo para a Polícia Civil. Não dá para entender por que a moto dele foi envolvida em uma ocorrência onde o porteiro não estava presente. Uma série de confusões de informações que acabaram levando inicialmente um registro de ocorrência como um acidente de trânsito envolvendo duas motos. Quando, dos fatos que nós temos aqui até então apurados, houve um atropelamento, um condutor de uma moto com uma pedestre, onde no local já estava a moto do Wellington, parada no pezinho estacionada. A localização do corpo de Wellington no Rio Tamanduateí não encerra a investigação para a Polícia Civil. Segundo o delegado, existem muitas contradições nessa história. Um caso extremamente misterioso. Ninguém consegue entender por que o corpo do rapaz de 29 anos, que estava a caminho do primeiro dia do trabalho, foi localizado no Rio no dia seguinte ao desaparecimento. A família chegou a procurar o Wellington no hospital, bem em frente ao IML, onde o corpo dele estava. A primeira informação chegou para a família que ele estaria envolvido em um acidente, poderia ter sido socorrido. Mas, na verdade, era uma outra pessoa que estava ligada a essa história. Curiosamente, para a Polícia Civil, a moto de Wellington acabou entrando nesse boletim de ocorrência. Só que nenhuma testemunha no local foi encontrada para esclarecer essas dúvidas. Não existem imagens. Ninguém sabe se Wellington foi vítima de um crime que foi manipulado depois ao registrar o boletim de ocorrência na delegacia. Um grande mistério, tanto para a Polícia Civil quanto para a família de Wellington, que esperou por quase 10 dias para saber que ele já estava morto. Para o senhor, esse é um caso extremamente misterioso. Ele tem elementos
que realmente nos chamam bastante atenção no ponto de vista da investigação, onde nós vamos ter que ter muita cautela, nós vamos ter que fazer um trabalho de investigação para que possamos fechar o caso. Exatamente, efetivamente, o que aconteceu com o Wellington. Como aconteceu o evento envolvendo o Wellington. Ainda nós precisamos aguardar algumas requisições periciais que foram feitas. Nós pedimos algumas requisições periciais e que devemos aguardar o retorno dessas requisições para que nós possamos ter um entendimento técnico do que aconteceu. Segundo o delegado que investiga o caso, inicialmente o que parecia um acidente de trânsito entre duas motos, a investigação levantou que teria sido um atropelamento. Mas os envolvidos não tinham lembrança sobre o que teria ocorrido e nem da presença de Wellington no local. E o homem que foi atendido, ele falou se realmente houve um acidente entre duas motos ou se apenas ele atropelou a senhora que passava na rua? Então, ele foi chamado, esteve presente aqui na nossa delegacia, ele foi ouvido e ele, infelizmente, em virtude do trauma que ele sofreu, ele não lembra de absolutamente nada. Ele não lembra se ele se envolveu com outra moto, com outro veículo ou se ele tem atropelado uma outra pessoa. A senhora se lembrou de algo? Ela também foi ouvida? Por sua vez, ela também não se lembra, ela está confusa, ela aparenta até certo comprometimento de ordem mental. Segundo a Polícia Civil, tudo teria acontecido bem aqui nessa esquina, uma travessa da Avenida do Estado. A primeira pessoa que passou aqui no local e viu esse atropelamento foi um bombeiro que estava a serviço de um outro chamado. Parou apenas para ajudar. Ele percebeu uma moto caída bem aqui na Avenida do Estado e duas vítimas. Um homem que aparentemente estava pilotando a moto e uma senhora também caída, machucada. Aparentemente ela tinha sido atropelada. Esse bombeiro percebeu que havia uma moto amarela estacionada bem aqui. Só que o Wellington não foi visto no local. O que chamou a atenção da Polícia Civil ao longo dessa investigação é que a moto de Wellington, estacionada, teria sido envolvida nesse acidente. Outro fato que dificultou muito a investigação foi que essas duas motos que estavam nessa rua foram levadas ali para frente. Quando o bombeiro teve que sair, ele comunicou a PM e também o trânsito, que acabou retirando a moto para liberar a Avenida do Estado. Só que ela não foi trazida aqui para a rua. As duas motos foram levadas a mais de 500 metros de distância, bem ali para frente. Por isso, a Polícia Civil não conseguiu encontrar imagens e nem testemunhas. O que exatamente aconteceu? Como que o fato aconteceu no local e aproximadamente 500 metros a moto é apresentada? Então isso em tese, primeiro tem que ser esclarecido para que a gente possa dar progresso à nossa investigação, até o próprio trabalho da imprensa investigativa, até o trabalho de vocês também, porque o que se levava em tese em questão que o evento aconteceu na rua Luiz Gama, quando na verdade não. O evento aconteceu na Avenida do Estado, a 500 metros à frente. Perto do rio? Próximo. Sim, o rio, inclusive, o rio Tamanduateí, é o rio ao lado, né? O rio que está, é o rio que fica ao lado da Avenida do Estado, né? Infelizmente, a família não sabia onde o Wellington iria trabalhar. Ele tinha recebido uma proposta de emprego e só tinha dito que seria na região da Avenida Paulista. O filho que ajudava a mãe com as custas da casa, o apoio. E aí, de repente, Dona Maria se viu sozinha, sem notícias do filho. Uma aflição tamanha.
Imaginava que aquele emprego novo iria resolver a vida dele. Ele tinha comentado com a gente ainda que ia arrumar o carro dele, né? Que pegou fogo lá numa viagem que ele fez em Brasília e estava muito empolgado, de verdade. Era um salário alto também, né? A gasolina da moto e tal, por isso que ele foi empolgado. E era o primeiro dia? Era o primeiro dia, era o primeiro dia. Eu falei um dia antes com ele ainda, na sexta-feira, conversei com ele ainda, mas não tinha falado mais sobre esse emprego, né? Mas eu encontrei ele, da última vez que eu falei com ele, eu encontrei ele dessa vez de uma pior forma. O local onde a moto foi encontrada poderia até ser o caminho de ida para o trabalho, mas ninguém sabe se ele teria chegado ao destino. Tome muito cuidado com proposta de emprego, contato em internet. Tome muito cuidado. E, acima de tudo, né, aquele padrão de segurança. Vai sair da sua residência? Para onde você vai? Deixe, informa, principalmente a mãe. Principalmente a mãe. Olha, estou indo em tal endereço, encontrar com tal pessoa sobre essa proposta aqui. O que teria acontecido para o Wellington cair no rio? A família só precisa saber. E a gente não sabe explicar. Isso é uma pergunta que a gente faz todos os dias. Todos os dias. Como é que esse boletim apareceu? Essa vítima que apareceu no hospital e foi embora, não foi encontrada? A gente está querendo resposta de verdade.